Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta com os nossos debates sobre o risco do Bolsonaro, né? E o nosso convidado agora é o Alfredo Atier. Ele é desembargador e ele é presidente da Academia Paulista de Direito, né? Então, Atier, vou te fazer aqui uma primeira pergunta, né, para a gente conversar aí com o nosso público, a respeito justamente do tema, né, das nossas mesas, que é sobre o risco, não só da campanha que tem sido realizada, né, atualmente, dessa oposição, enfim, fervorosa, né, entre os candidatos e os eleitores, como também de uma eventual vitória do candidato Jair Bolsonaro. Laura, é um prazer estar aqui. Obrigado a você, obrigado ao Antônio pelo convite, não é? E na verdade, estou aqui não apenas por prazer, mas também porque é uma responsabilidade muito grande para o momento que pelo qual o Brasil está passando. E eu acho que todos aqueles que, independentemente da adesão político-partidária, né, até no meu caso, como magistrado, eu não posso ter uma adesão político-partidária pública, mas todos aqueles que estão preocupados efetivamente com a questão de uma resolução melhor para a crise da República que nós estamos vivendo aqui no Brasil e que o mundo está vivendo, todas essas pessoas não podem deixar de tentar, de alguma forma, manifestar sua opinião e tentar convencer, sobretudo, as pessoas de que existe, sim, um caminho, uma resposta, e essa resposta só pode ser uma resposta ativa, né? Tem que ser uma resposta de responsabilidade. E que, portanto, a neutralidade é extremamente perigosa, né? É uma neutralidade que vai, primeiro, deixar com que outras pessoas decidam e, em segundo lugar, pode levar, de fato, por meio da eleição, a nós nos depararmos com uma realidade absolutamente adversa, uma realidade contrária à democracia, contrária aos direitos fundamentais, aos direitos humanos e contrária até mesmo ao próprio direito. Então eu pensei que é muito importante essa postura, digamos assim, de maior imparcialidade. Você sabe, todo mundo sabe que a imparcialidade é uma construção, né? Ela não existe, né? Tem certas funções de Estado que são obrigadas a assumir essa imparcialidade, mas é evidente que não existe imparcialidade. Toda pessoa tem as suas preferências, as suas escolhas, que são dadas efetivamente pela sua formação, pelos diálogos que teve durante a vida. Mas a imparcialidade é um dever, né? Portanto, que significa que isso é uma construção extremamente difícil. E, nesse momento, eu acho que manter a imparcialidade é complicado, mas eu acho que é possível falar, de um ponto de vista imparcial, sobre o que está acontecendo, sobre por que isso está acontecendo e de que forma as pessoas podem evitar que o pior venha a se estabelecer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a democracia é um regime político extremamente complicado e difícil, porque a democracia não tem uma definição, né? Você não pode dizer que esse ou aquele país, esse ou aquele Estado vivem efetivamente na democracia. O que você pode fazer é que esse Estado ou essa sociedade internacional em que nós vivemos, muito dinâmica hoje, elas caminham, quer dizer, estão num processo mais aproximado à construção da democracia. E não o oposto, que também pode acontecer. Você pode também ter um processo que é exatamente o inverso da democracia. A democracia, desde a sua origem grega, né, a Idade Clássica em Atenas, né, ou antes, talvez, de Atenas, nas colônias gregas, de onde Atenas acabou recebendo a informação dessa ideia democrática, mas desde aquele momento a democracia ela se definia exatamente por ser um processo de integração, um processo de inclusão, né? A democracia
ela se declara como poder do povo, não é isso? Democratos é o poder do povo. Mas essa declaração do poder do povo, muito embora ela tenha a aparência de ser universal, ela não é no início universal, porque é preciso saber que povo é esse que está sendo referido por essa palavra, por essa ligação entre poder e povo. Lá, na Grécia, no início, esse povo estava extremamente limitado pela ideia das famílias que efetivamente faziam parte ou podiam fazer parte da assembleia, podiam fazer parte do espaço público e manifestar, portanto, os seus desejos e tomar as suas decisões coletivamente. Mas uma série de reformas foram acontecendo, exatamente porque havia sempre uma luta, uma reivindicação sempre por maior inclusão, por maior integração, e essas reformas, aos poucos, foram ampliando aquilo que estava incluído na ideia de povo. E, evidentemente, a democracia, no caso da democracia ateniense, ela acabou perecendo, não porque ela se tenha tornado um regime frágil, mas ela pereceu por motivos externos, né? Atenas viveu esse período todo da sua experiência democrática numa guerra com Esparta, e acabou perdendo essa guerra. E isso fez com que a ideia de democracia perecesse. Então, a gente nunca pode dizer que a democracia pereceu por vícios seus, não é? Porque nós não sabemos o que iria acontecer dali para frente, como é que seria o progresso dessa inclusão. E a mesma coisa, quando a gente pensa na época moderna, e a gente pensa sobretudo nas declarações, né, nas declarações de direitos, que começam ali com a Declaração de Independência norte-americana, quando se diz aquela famosa fórmula, né, a fórmula da Declaração de Independência americana é que todos os homens são iguais e nascem dotados de certos direitos, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa é a fórmula bonita da declaração escrita por Jefferson, né? Thomas Jefferson. Mas é evidente que naquele momento, muito embora essa declaração ela tivesse essa tendência a dizer todos os homens, portanto, ela tinha como impulso a universalização, é evidente que naquele momento não estavam incluídos todos, né? Não estavam incluídos, não estava ali a ideia das mulheres, por exemplo, ainda era incipiente, e a ideia de uma grande parcela do povo americano nem era considerada como efetivamente abrangida por essa ideia. E no processo de desenvolvimento do regime americano, aos poucos essa ideia foi se ampliando, né? Mas isso não foi sem digamos, sem que houvesse luta, muita luta, né? Por exemplo, na década de 50 do século passado, a questão da reivindicação dos direitos civis pela população afrodescendente, os negros. Inclusive, Alfredo, se você me permite, porque também a questão da democracia extrapola o voto, né? Então, você tem um Estado democrático de direito que garantam que as pessoas possam participar politicamente nas ruas, etc., tem possibilidade de ter essas lutas, né? Pois é, a ideia de democracia, tá certo, ela está ligada a essa ideia de direitos. E, portanto, quer dizer, a democracia não, ela é, muito embora um enunciado político, ela ultrapassa a cena política, porque esses direitos eles se exercem também na vida privada, não é? Por exemplo, a igualdade do homem e da mulher não é só uma igualdade perante a política, a igualdade de votar, né? Mas é igualdade também no espaço privado, né? Igualdade na empresa, a igualdade em casa, enfim, quer dizer, o exercício. E assim também com relação às etnias, e hoje em dia, sobretudo, com relação a essa multiplicidade de gêneros que vem se manifestando cada vez mais, que vem buscando o direito de expressão. Mas isso eu digo, quer dizer, no sentido de certa forma, fazer um alerta, porque o primeiro risco de qualquer candidatura política, quer dizer, por isso que a gente tem que refletir muito antes de exercer o direito de voto, saber em quem vai votar, mas o primeiro risco é exatamente
responder a essa indagação. Será que essa candidatura ela caminha no sentido de expandir a democracia, ou será que essa candidatura caminha no sentido de restringir? Será que ela se volta efetivamente para a garantia dos direitos e a ampliação dos direitos, ou o contrário? O que a gente está vivendo hoje, eu acho que é importante a gente referir isso aqui no Brasil, é uma realidade internacional, mas vamos falar um pouquinho do nosso país, né? Tem muito a ver com o fato de que nós vivemos no Brasil um regime ditatorial por muitos anos, não é? Digamos, 64 até 86, até 88, digamos, quer dizer, pode-se diminuir um pouco esse período de 67 até 86, 84, mas, de qualquer forma, vamos dizer que o marco seria 64 a 88, quando houve a Constituição atual. Nós vivemos esse período ditatorial e esse período não foi revisado convenientemente pela população brasileira. Quando terminou o período ditatorial, evidentemente com a lei de anistia, em seguida com a reafirmação da anistia em 1988, de certa forma, o pacto político que se deu pelas forças que estavam ali no poder naquele momento foi um pacto de esquecimento. É isso que significa a palavra, inclusive. Foi um pacto de esquecimento. E, ao fazer o pacto de esquecimento, deixou-se de observar que, primeiro, do ponto de vista do direito, né, que eu acho que é muito importante a gente referir, do ponto de vista do direito, não houve uma revisão adequada das estruturas jurídicas brasileiras. Então, muitas estruturas que existiam na ditadura permaneceram no regime democrático, quer dizer, o regime, que eu gosto de salientar, o regime de construção, o processo de construção da democracia. Não adianta dizer numa Constituição, em qualquer documento, nós vivemos numa democracia, nós temos direitos, porque isso daí não basta para que a gente efetivamente esteja num regime democrático. Aliás, essa é uma das grandes equívocos das análises que a gente vê no dia a dia, né? Não só do povo em geral, mas também dos teóricos. Porque as pessoas dizem assim, né, o cidadão, a cidadã no dia a dia, dizem, não, mas a gente não é igual a essas democracias da Europa, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. A pessoa diz assim, não somos iguais. Lá sim existe democracia. E quando dizem isso, eles estão pensando exatamente nesses enunciados. Mas esses enunciados não garantem nada, né? Em nenhum momento garantiram, né? Por exemplo, quando houve a ascensão do movimento nacional socialista na Alemanha, o nazismo, a Constituição era uma Constituição extremamente democrática nos seus enunciados. A Constituição de Weimar era uma Constituição extremamente aberta, né? Inclusive sem garantias, né? Permitiu a ascensão do nacionalsocialismo exatamente por causa disso. Então, não basta o enunciado, é preciso que haja uma disposição ativa para que a democracia exista. Então, qual é a minha preocupação? Quer dizer, tem muita coisa para falar sobre isso, mas qual é a minha preocupação? E eu acho que tem que ser a preocupação de todos quando a gente analisa as candidaturas que se apresentam, né? Nós observamos, por exemplo, no caso específico do risco Bolsonaro, que é o tema nosso desses encontros maravilhosos aqui, importantes que o Tapera está fazendo, o primeiro risco está exatamente em que a sua candidatura, de plano, quer dizer, que é uma coisa estranha, que na verdade não deveria nem ser admitida, né? Não deveria nem ser admitido o enunciado disso de uma democracia efetivamente verdadeira, quer dizer, deveria haver uma punição para esse tipo de enunciado, mas de plano ela se apresenta contra a democracia e contra os direitos. Sim, questionamento se seria possível, né, que campanhas políticas pudessem contrariar a própria democracia, né, implodir o próprio sistema democrático, né? Pois é, não podem, em princípio, quer dizer, pelo enunciado da Constituição, não podem. Porque na Constituição
a parte de ter muitos artigos, né, que falam sobre várias coisas diferentes, organização do Estado, a questão dos direitos sociais, a questão dos direitos individuais, a questão dos tributos, né, do imposto que se paga, as taxas, etc. Mas, a parte disso tudo, existe lá um dispositivo claro que diz o seguinte: olha, determinadas coisas não são objeto de discussão, não podem ser modificadas. E quais são essas coisas? Tem várias, as mais importantes são duas. O regime democrático, não é? E o segundo são os direitos individuais. Não é? E grande parte... Bom, mas aí a gente chegaria numa questão delicada se fosse falar dos direitos sociais agora, né? Porque isso é uma questão que agora gerou polêmica, então não adianta nada falar sobre essas questões polêmicas. Eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que é o consenso. Então, vou dar o meu exemplo. Né? Eu, como membro do Poder Judiciário, eu não posso falar contra a democracia. Não é? Então, quando, por exemplo, houve o assassinato da Marielle, né, que era uma vereadora, primeiro uma autoridade, segundo uma militante dos direitos humanos, que tinha várias propostas, né, que se contrapunham ao interesse das milícias, que, com toda certeza, ou por muita probabilidade, a assassinaram, né? Isso não está elucidado ainda, lamentavelmente, porque a gente vive realmente uma crise republicana séria. Mas, quando houve o assassinato da Marielle, muita gente começou a dizer: não, mas ela era ligada ao tráfico, ela era isso, ela era aquilo. Ora, esse tipo de atentado contra militantes de direitos humanos, né? Não apenas o atentado efetivo, quer dizer, a violência física, mas também essa violência que se dá por meio das palavras, dos enunciados, dos diálogos, etc. Tal, isso está absolutamente vedado, porque a Constituição não autoriza isso, qualquer autoridade a dizer uma coisa dessa. Né? Qualquer pessoa que representa um poder. Né? O caso específico do candidato Bolsonaro, ele representa um poder porque ele é um deputado. Uhum. Então, o deputado, né, ele não pode falar assim como o juiz, assim como o presidente, o promotor, quer dizer, o procurador, ninguém, quer dizer, que esteja efetivamente exercendo uma função do Estado pode falar contra a democracia. Já é uma questão séria. Agora, mais do que isso, a gente vive num país e numa região do mundo, né, que é a América Latina, em que os crimes contra os militantes dos direitos humanos, contra as pessoas que defendem os direitos humanos, são extremamente frequentes, em altíssimo índice. Quer dizer, isso é extremamente grave, porque quando você começa a fazer um discurso contra os direitos humanos, de certa forma, você está influenciando a sociedade a agir contra essas pessoas que defendem os direitos humanos. Então, o que me preocupa muito nesse discurso e no programa dessa candidatura, em primeiro lugar, do ponto de vista do direito, né, não é uma afirmação política, não é uma afirmação político-partidária, mas o que preocupa muito é que ela age como se fosse uma faísca que passa a gerar resultados no interior da sociedade, que são resultados de violência contra as pessoas que defendem os direitos humanos e contra as pessoas que são os sujeitos dos direitos humanos, portanto, todos nós. Não é? Então, hoje, a gente tem, por um lado, né, dentro da sociedade brasileira, quer dizer, o processo da sociedade brasileira era um processo que era extremamente de construção democrática. Né? Isso vinha não apenas das mudanças estruturais que vinham acontecendo no interior, né, do Estado brasileiro, mas vem também pelo influxo internacional. Então, nós estamos assistindo a uma explosão, digamos assim, de expressão, né, expressão de gêneros, expressão de etnias. Nós temos no Brasil uma tradição importante que foi muito salientada e não houve contestação disso, digamos assim, do regime Vargas para cá, não houve contestação disso, que é da recepção dos imigrantes. Sim. E isso tudo, quer dizer, esse discurso perigosíssimo, né, de
anti-direitos humanos, anti-democracia, ele gera no interior da sociedade exatamente esse tipo de resistência e uma ação efetiva contra esses grupos. Porque a gente não pode esquecer que a candidatura dele, esse candidato especificamente, ele não representa o conservadorismo. Porque, para o conservadorismo, essas estruturas, de certa forma, são intocáveis. Não é? Essas estruturas do Estado liberal, digamos assim, democrático, são intocáveis. Então, portanto, ele não é um representante do conservadorismo. Na verdade, trata-se de uma candidatura ativa contra as estruturas do Estado democrático e do Estado liberal. É uma candidatura, quer dizer, ela se apresenta como ativa, quer dizer, ela não está aí para manter o status quo, ela está aí para alterar esse. Não é à toa que, inclusive, representantes do conservadorismo internacional, não apenas a imprensa, mas mesmo políticos da Europa e mesmo dos Estados Unidos, eles criticam esse tipo de conduta, porque não é uma candidatura para a conservação, uma candidatura ativa para a transformação desse Estado democrático num Estado antidemocrático. Isso é muito importante. Então, não é um candidato liberal, né, de fato, e muito menos conservador. Claro. É. Então, Alfredo, assim, então, o nosso próximo ponto aqui de discussão seria justamente relacionado ao que você falou de ser leviano, né, com relação ao poder das palavras de gerar efeitos, né? Então, assim, o que você diria justamente para os eleitores, né, do Jair Bolsonaro, ou pessoas que estão indecisas, mas que consideram justamente que o discurso dele é uma brincadeira, né? Em parte você já respondeu, e, num segundo momento, caso ele seja eleito, que essas pessoas acreditam que as instituições, ou mesmo as pessoas próximas a ele, como Paulo Guedes, etc., vão conseguir controlá-lo, né? Domesticá-lo, assim como também tinha uma crença muito grande de que isso poderia acontecer com o Trump, né? O que você diria para essas pessoas? Bom, a primeira coisa é que não existe nenhum tipo de garantia, né? Essa que é a questão, né? Como eu falei, a democracia é um processo em construção. Ela depende de muita coisa, sobretudo de uma cultura forte democrática, de um ambiente forte democrático. Ou seja, uma população consciente de que os direitos são importantes para ela, não é? A segunda coisa que eu acho assim, extremamente importante é que as pessoas saibam, na medida em que observam as propostas políticas, elas saibam qual é o sentido que essas propostas políticas têm em relação aos outros, quer dizer, aqueles com os quais nós convivemos, né? Porque o Brasil, lamentavelmente, apesar de todos os desenvolvimentos que nós tivemos desde a Constituição de 88 para cá, mas o Brasil continua ainda carente de uma ideia de unidade, né? De unidade política, né? Não uma unidade falsa, porque, evidentemente, qualquer população do mundo, qualquer espaço do mundo é feito de diversidades, né? de convívio de diversidades. A pluralidade é um dos requisitos da política. Uma né? pluralidade, mas, sobretudo, essa evidência clara de que existe diversidade no interior da sociedade. Mas o Brasil, então, é carente dessa ideia de unidade. O mundo hoje está passando por uma crise enorme, também, essa crise republicana, porque ele também está carente de uma teoria política de unificação, né? A última teoria política de unificação do mundo foi a teoria da separação de poderes. E sobre isso é uma coisa que poderia falar muito, né? Mas é preciso falar um pouquinho sobre essa questão, porque as pessoas não estão percebendo que muito do que está acontecendo hoje, essa grande divisão que está havendo na sociedade brasileira, essa polarização que está havendo na sociedade brasileira, tem a ver muito com o fato de que nós não temos uma teoria política de unificação.
e que a teoria da separação de poderes ela perdeu o seu espaço, ela perdeu a sua força, né? A minha hipótese é que ela perdeu a sua força porque as pessoas a transformaram num dogma, e ao terem transformado a separação de poderes num dogma, elas esqueceram várias ideias que estavam incluídas dentro dessa teoria, né? Então elas passaram a utilizá-la de maneira muito formal. E muito do que está acontecendo, é exatamente isso que eu gostaria de dizer, muito embora não seja uma crítica às pessoas que estão nesse poder, mas muito do que está acontecendo tem a ver com a atuação do próprio Poder Judiciário, né? Que foi criado, foi pensado no início, tanto por Locke quanto por Montesquieu. Ele foi pensado como um poder societal, um poder pertencente à sociedade, mas ele foi cooptado pelo Estado, passou a ser um poder estatal, e na medida em que ele foi ganhando força, sobretudo em países de tradição democrática frágil, ele começou a desestruturar a política. Portanto, a política que é verdadeiramente a democracia. Quer dizer, só existe política quando tem democracia. Se você não tem direito de expressão, o regime não é democrático. A aristocracia não é democrática, porque não existe direito de expressão, a monarquia não é democrática, a aristocracia não é política, nem a monarquia é política. Você só tem política quando há o livre curso das opiniões, o livre debate entre as pessoas, os sujeitos da política. Se você subtrai a democracia, desaparece a política. E na medida em que o poder judiciário se tornou hipertrofiado, você, de certa forma, o estabeleceu como um adversário da política, portanto, um adversário da democracia. O que aconteceu, por exemplo, na Itália, depois da Operação Mãos Limpas, né? A gente tem que tocar nesse assunto, porque hoje em dia um dos temas que está aí em jogo e é muito usado no discurso eleitoral, é sobretudo usado, né, que é o tema da corrupção. Mas o que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas? A Itália era um país de tradição democrática extremamente forte e, de certa forma, a Itália poderia ser definida por causa do modo como ela empregava a política. Muito bem. O que aconteceu depois da Operação Mãos Limpas? Se desestruturaram os principais partidos, as principais tradições políticas italianas foram desestruturadas. E o que aconteceu? A vida pública italiana foi ocupada por projetos que não tinham nada a ver com a democracia e nada a ver com os direitos humanos, os direitos fundamentais. Então, a Itália, extremamente forte, acabou, do ponto de vista político, ela acabou, por causa dessa luta contra a corrupção, sem que houvesse um controle efetivo da sociedade, uma luta, uma bandeira sem qualquer tipo de enraizamento social, acabou, por causa disso, em destruir a ideia de política. E, de certa forma, isso vem acontecendo no Brasil, não é? Então, portanto, não o poder judiciário como um todo, mas uma parcela, que eu até diria, uma parcela pequena do judiciário, tem utilizado a sua função para desestruturar politicamente o país, né? Eu me preocupo muito quando eu vejo, durante um processo eleitoral, o anúncio pelo Ministério Público de determinado processo contra esse ou aquele candidato. Seja ele quem for, não importa, né? Mas isso me preocupa porque isso, na verdade, é claramente uma interferência. E essa interferência que qualquer poder da sociedade estabelece contra a política, ela é perigosa porque ela desestrutura a democracia. Política é sinônimo de democracia, né? Não existe política se não houver democracia. Então, então, de certa forma, essa polarização que é muito irresponsável no Brasil, ela decorre disso, né? Não que o Poder Judiciário não tenha o seu papel, que a corrupção, das declarações da ONU mais recentes, nas metas 2030 da ONU, a corrupção aparece. Quer dizer, dizimar a corrupção, claro, porque a corrupção destrói efetivamente
a confiança no interior da sociedade e prejudica, sobretudo, as populações mais pobres. Isso não claro. tem questão, né? Mas voltar, quer dizer, a partir daí, para uma ideia de que no interior do Estado, o exercício de determinados poderes que vai acabar com a corrupção, que é uma grande ilusão, né? Porque você não acaba com o crime com penas, né? Aliás, esse é um dos grandes problemas, quer dizer, esse discurso moralista que acabou assumindo um papel também, né? punitivista e moralista que acabou assumindo um papel estranho no interior da sociedade, ele é um discurso equivocado, porque ele se volta para essa ideia de que, se você punir, você vai obter um bom resultado no final. Quando isso nunca aconteceu em nenhuma sociedade do mundo. Não existe nenhuma comprovação de que a punição levaria a isso. Existem políticas públicas extremamente eficazes para acabar com a corrupção, para combater a violência. Nós estamos numa região do globo em que a violência é muito grande, os crimes violentos têm um número elevado, mas existem uma série de políticas públicas que já foram testadas em vários países do mundo, e essas políticas poderiam ser adotadas aqui. Achar que armar as pessoas, ou armar ainda mais o Estado, é um equívoco, e as pessoas acabam caindo nesse discurso muito fácil. E mesmo porque, né, quando você tem um desmantelamento dessas instituições democráticas, né, você tem menos controle com relação às próprias pessoas que estão no exercício. Isso que você falou poder, é extremamente importante, Laura. Porque o que as pessoas buscam nesse discurso moralista e punitivista é, de certa forma, a eficácia, não é, da polícia de Estado, ou a eficácia do Estado, a eficiência, ser mais eficiente. Aliás, hoje é um discurso muito comum, né? Muitas candidaturas se apresentam como antipolíticas e a favor da eficiência, né, da gestão. Eu sou um gestor, não sou um político. Isso que nós precisamos fazer é utilizar mais as regras da vida privada para solucionar os problemas, etc. e tal. Ora, por que isso aí é um problema? Isso é um problema porque, se você dá com uma mão o caminho da eficiência, dentro de um regime político, você precisa dar com o outro a capacidade da sociedade de controlar, de fiscalizar isso que está acontecendo. Então, mas nós vivemos num lugar em que, um território, digamos assim, em que a sociedade não tem consciência disso, lamentavelmente. Então, ela costuma sempre pedir que o Estado intervenha, pedir que o Estado haja, não é, para solucionar o problema da violência, para solucionar o problema da corrupção, para solucionar o problema da fome, para solucionar o problema da saúde, da educação, etc., etc. Mas ela se esquece que a ação do Estado nem sempre é uma ação que vai levar a benefícios, porque ela é feita também por outros cidadãos que estão, eventualmente, exercendo uma função de Estado. Portanto, existem interesses. Existe uma luta de interesses, existe um conflito que é natural numa sociedade. Um conflito múltiplo, né? E não um conflito de dois lados. Porque também essa ideia do conflito de dois lados é uma ideia que acomoda, é muito simples, né? Ela está errada, sobretudo na época que nós estamos vivendo. Mas isso acomoda as pessoas, mas agora as pessoas esquecem que, quando elas vão dando poder para o Estado, na verdade elas estão fornecendo poderes para outras pessoas decidirem a respeito da sociedade ou de outras, né? Quer dizer, é uma ideia equivocada na medida em que ela é um discurso sem sujeito, né? Quem é que vai exercer essa violência? Quem são essas pessoas? Como elas são formadas? Como elas são amealhadas? Como é que o Estado vai buscar essas pessoas para trabalharem e assim por diante? Isso é um problema sério. Né? E nesse sentido, assim, só voltando para a pergunta que originou essa discussão, que justamente, então, num governo mais autoritário, em que o poder é menos dividido, né, também diminui muito a possibilidade de controlar esse próprio poder, no caso, o próprio Jair Bolsonaro. Né? Não haveria nenhuma possibilidade de controle. Nem quer dizer, veja, primeiro, nem mesmo por ideias, né, porque as pessoas também se equivocam. No caso, por exemplo, do governo nazista na Alemanha, havia intelectuais que começaram a participar do poder. Mas, em pouquíssimo tempo, eles foram todos
empurrados para fora, foram todos alijados. Todo poder autoritário, né, e no caso do totalitarismo muito pior, né, mas todo poder autoritário desconfia de parâmetros de controle. Ele falece, quer dizer, aquela pessoa ou aquele grupo que deseja exercer um poder de forma autoritária, essa pessoa, ela, em geral, ou quase sempre, não tem autocrítica. E a presença de determinados intelectuais, seja um economista, seja um educador, seja um jurista, no interior desses governos, ela leva a quê? A uma possibilidade de autocrítica, porque a função do intelectual é constantemente criticar, é constantemente se interrogar, fazer perguntas. Ora, no interior de um governo, qualquer que seja ele, quando há essa tendência autoritária, a primeira coisa que vai fazer é afastar as pessoas que causam problema, que têm dúvidas, que têm perguntas a fazer. Não é? Então, ele vai se ligando cada vez mais a pessoas que agem sem perguntar, pessoas que agem sem criticar. Portanto, a tendência de todo governo autoritário é se militarizar. Não é? É voltar o poder para aqueles que têm as armas, portanto, voltar para a polícia, para as Forças Armadas e assim por diante. Ele se abriga nisso, ele se defende nisso, porque ele não quer, efetivamente, ouvir críticas, né, internas ou externas. Né? Então, Alfredo, só caminhando agora para o fim aqui, para a última pergunta, justamente ela diz respeito a... Bom, a gente tem aí 13 dias, né, para o segundo turno, e nesses 13 dias, e para além dos 13 dias, né, eu acho que é importante ressaltar isso, porque a gente está começando aqui uma iniciativa que deve se prolongar, né, deve se prolongar. Como que a gente pode estabelecer justamente uma frente democrática, né, com base em princípios que extrapolem antipetismo, enfim, que sejam maiores que isso, mas em termos estratégicos mesmo, né? O que você acha que a gente pode esperar do PT, das pessoas que estão no centro, né? Algumas figuras autoritárias que até já estiveram em cargos importantes e que ainda não assumiram suas posições, né? O que você acha que precisa acontecer aí para a gente conseguir fortalecer essa frente? Bom, é uma pergunta cuja resposta vale ouro, né? Quando eu vinha para cá, o motorista que me trouxe, ele disse que a solução para afastar maus espíritos é tomar banho gelado. Mas isso não dá para aconselhar as pessoas a fazer, né? Quer dizer, não existe uma solução mística. Isso também é importante. Toda solução que vier é uma solução que vai dar muito trabalho, né? Não é como tomar um remédio, uma pílula, ou tomar o banho gelado. É uma coisa que vai dar muito trabalho e exigirá o empenho de muitas forças. A primeira força, o primeiro empenho, que eu acho que é o mais importante de todos, é o empenho da força que obteve, pelo voto popular, a chance de disputar o segundo turno. Não é? Portanto, o PT e a sua coalizão, que é uma coalizão diferente do Partido dos Trabalhadores, porque nas outras vezes em que disputou e venceu as eleições, o partido estava aliado a alguém que representava a centro-direita, né, de certa forma, quer dizer, digamos assim, que o aproximava mais de uma faceta palatável para um empresariado, seja ele de qualquer área, né, de qualquer atividade. Ou classe média também, assim por diante. Então, o esforço é do próprio candidato, que é o Fernando Haddad. E qual é esse esforço, né? Esse esforço é o de se apresentar, mas do ponto de vista... Quer dizer, as coisas que a gente fala, né, parece que no Brasil tem muito essa coisa também da aparência do marketing, né? Mas não estou falando do marketing. Ele precisa efetivamente se apresentar como alguém que vai representar essa outra parcela da população que não está contemplada de início num programa típico de esquerda. Portanto, a classe média, né? Ou as classes médias brasileiras.
Isso é extremamente difícil? Claro que é extremamente difícil, porque é preciso convencer muita gente de que tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores fez no governo Lula, sobretudo, no sentido de romper essa grande desigualdade que existe na sociedade brasileira, que permanece, né? A sociedade brasileira é extremamente desigual, é extremamente fragmentária, mas que todos aqueles programas que foram feitos, que são criticados e são, de certa forma, temidos, eu acredito que muito por ignorância das pessoas que não foram ver exatamente quais foram os resultados desses programas, mas todos aqueles programas eram favoráveis efetivamente à classe média. Eles eram favoráveis, inclusive, à existência de um regime de livre mercado no Brasil. Não é? A gente não pode se esquecer que muito daquilo que o Partido dos Trabalhadores fez com os seus programas, as suas políticas públicas, estava voltado em criar uma ampliação da sociedade de consumidores. Não é? Quer dizer, trazer as pessoas para o mundo do trabalho. E isso foi alguma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Não é? Mas o mundo inteiro olhava para o Brasil como um exemplo. Eu me lembro, eu ia a reuniões internacionais, seja no Banco Mundial, seja na Uncitral, e as pessoas vinham rapidamente conversar comigo para saber o que estava acontecendo. As pessoas tinham uma curiosidade enorme sobre a eficácia daqueles planos. Quer dizer, não era uma coisa imaginária, não era uma ilusão, não era uma mentira, não era alguma coisa que era contada aqui apenas por partidários da esquerda ou... Não, era uma coisa que o mundo inteiro estava observando. Né? E isso é importante. Né? A gente não deve ter o fetiche do que o estrangeiro diz é melhor do que nós dizemos, mas acontece que a gente deve ter essa ideia de que o que a sociedade internacional fala é, de certa forma, um controle do que está acontecendo aqui, porque ela é super crítica. Né? Né? Você sabe, quando aqui acontece um crime hediondo, como foi o caso, por exemplo, do caso da Marielle, o mundo inteiro critica e fala o tempo inteiro mal do Brasil a propósito disso. Então, eles têm uma posição muito crítica com relação ao que acontece aqui. Eles não têm nenhum interesse em elogiar. Então, essas políticas, na verdade, elas eram benéficas. Primeiro, porque traziam para o mercado, né, como as pessoas gostam de dizer, traziam para o mercado uma população que não estava no mercado. Essas pessoas passavam a exercer atos de consumo, passavam a trabalhar também do ponto de vista formal, quer dizer, houve uma formalização também da mão de obra importante. Não é? E isso tudo beneficiava empresas, claro, beneficiava a classe média, porque há um crescimento no interior da sociedade que é imediatamente, quer dizer, todo o crescimento no interior de uma sociedade desigual, ele é imediatamente de benefício daqueles que têm mais. Né? E daqueles que têm menos, têm um benefício menor. Né? Então, esses programas, tudo isso, a questão, por exemplo, do Bolsa Família, que é tão criticada, não, isso tudo trouxe benefícios, né? Porque havia contrapartidas importantes de estudo. A questão das políticas, por exemplo, universitárias, elas não prejudicaram de maneira nenhuma a classe média. Pelo contrário, elas permitiram apenas que pessoas que não tinham efetivamente acesso à universidade passassem a estudar em universidades. Não disputaram vagas com as pessoas da classe média, que estudavam em escolas particulares, como estudam até hoje em escolas particulares, nada disso, mas simplesmente passaram a estudar em outros espaços. Uma outra coisa que é... Quer dizer, então, nesse aspecto, então, há essa necessidade de o Partido dos Trabalhadores retomar um discurso que é um discurso de integração. Quer dizer, um discurso que é de inclusão não apenas dos pobres, mas igualmente para as classes médias. Porque esses programas foram benéficos para elas. E jamais contestaram, quer dizer, isso é muito importante, as pessoas não perderam postos de trabalho, não perderam vagas, nada disso aconteceu. E, por outro lado, se houve, digamos assim, uma tentativa de melhorar a educação, né? Mas eu diria que foi uma coisa muito modesta, porque, no fundo, a gente deve dizer uma coisa com toda a sinceridade, quer dizer, tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores fez não é isento de críticas. E, sobretudo, a gente pode criticar, porque tudo aquilo que foi feito não foi feito num ambiente autoritário, foi feito num ambiente democrático. Exatamente.
Então, o receio que as pessoas têm, quer dizer, que eu acho um receio assim estranho, porque ele não tem nenhuma raiz na realidade, né? Esse receio que as pessoas têm de instalação de um regime autoritário por um partido de esquerda no Brasil, ele é falso porque a própria realidade não aponta o oposto, né? Pelo contrário, se a gente pensar, vamos pensar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, quantos ministros o governo Lula e o governo Dilma nomearam? Inúmeros ministros, não é? E isso impediu que uma condenação, por exemplo, o processo do mensalão fosse efetivada no interior do Supremo, sem discutir o mérito, se estava certo, se estava errado, mas isso impediu, não impediu. E a mesma forma aconteceu agora recentemente, quer dizer, a gente pode ter um monte de críticas a essa questão da ultrapassagem de determinados direitos fundamentais, né? Mas a gente não pode dizer que o Supremo impediu, né? O Supremo, com maioria indicada pelo Partido dos Trabalhadores, ele impediu o sucesso, digamos assim, de uma operação anticorrupção, feitas aquelas críticas que eu fiz antes sobre a hipertrofia e o judiciário contra a política e assim por diante. Bom, então a primeira coisa é o Partido dos Trabalhadores, então, estabelecer-se dessa forma. De que forma? Né? Quer dizer, ele também precisa ampliar o seu programa. Na medida em que ele oferece, ele quer a ampliação da sua frente, ele precisa também ampliar o seu programa e começar a introduzir nesse programa reclamos que são da classe média, que são também relevantes, que a gente não pode esquecer disso, né? A gente também trata, quer dizer, no fundo, a gente também não pode tratar a classe média como uma classe que está sempre oposta ao desenvolvimento social. Pelo contrário, eu acho que a classe média ela está hoje, né, temerosa, e, por outro lado, esse temor, esse temor, ele é devido exatamente porque ela está em dúvida. O que eu tenho visto ao conversar com as pessoas, inclusive, que votaram no primeiro turno em Bolsonaro, não são pessoas convictas do seu programa. As pessoas não o conhecem. Mas porque tem poucas definições, né? Pois é. Mas elas, então, o que elas querem? Elas querem o seguinte: a gente acha que agora tem que ter uma chance para um outro. Mas, aí é que está. Mas quem é esse outro? Né? As pessoas não sabem. 2, 3 perguntas que você faça a qualquer pessoa, as pessoas dizem que não sabem. Isso se reflete no fato de nós termos tido um índice de abstenção enorme, um índice de votos nulos e brancos também enorme. Então, como eu disse, essas pessoas precisam participar, elas não podem, quer dizer, qualquer solução não será mágica, tem que haver um trabalho. Agora, as outras forças políticas também têm que colaborar, né? Eu considero que essa eleição ela teve um resultado extremamente ruim para o PSDB, para os tucanos, né? Mas eu não acho isso uma coisa justa, porque eles representam, sim, uma força política e ideias políticas que têm um embasamento extremamente forte, extremamente justificável. Então, essas pessoas que tiveram essa derrota, que eu considero uma derrota exatamente porque a derrota dessa eleição é uma derrota da política, portanto, da democracia, e a gente pode reverter isso, a população inteira brasileira pode reverter isso e recuperar a sua ligação com a política. Mas a questão do PSDB, por exemplo, ele precisa se afirmar no meio dessa frente política ampla. Ou seja, e outras forças, como o próprio partido do Ciro Gomes, eu sei que, nesse embate desses anos todos, como foi um embate que eu considero extremamente acirrado, ou assim, acirrado de uma forma errada, né? E nesse aspecto o PT também tem a sua responsabilidade e precisa assumir a sua responsabilidade, né? No fundo, a gente conversa um pouco com as pessoas de classe média, as nossas famílias, os nossos amigos, nas redes de WhatsApp, e um pouco o que eles reclamam é exatamente essa falta de autocrítica, né? Que seria uma coisa muito simples fazer. Eu acho que ela não comprometeria nenhum tipo de programa, né? Porque, ao lado dessa autocrítica, tem muito mais coisas boas que foram feitas do que, efetivamente, essas coisas ruins.
Só que a tendência é que, na medida em que a pessoa... Isso é natural, né? Quando duas pessoas discutem e uma pessoa, então, é flagrada no erro, essa pessoa, se ela não pede desculpas, desculpa, então eu errei mesmo, então a outra pessoa acaba tendo um rancor enorme, né? Esse livore, como dizem os italianos, né? O astio. Mas, então, precisa haver esse reconhecimento, mas, sobretudo, esse reconhecimento ao lado de uma afirmação dos benefícios que foram trazidos para o país. E esses benefícios, eu acho, né, que eles se localizaram, sobretudo, no âmbito do direito. Sabe? Eu acho uma coisa extraordinária que nós tenhamos tido um governo do PSDB longo, de 2 mandatos, um governo do PT longo, de 3 mandatos, né? Depois terminou com o impeachment. Mas nós tivemos tudo isso sem necessidade nenhuma de fazer alterações fundamentais naquela estrutura que nós referimos anteriormente, que é a estrutura direitos fundamentais, democracia, não é? Então, esse benefício, que eu acho que é o mais importante de todos. Qual é a minha preocupação com o projeto Bolsonaro? É de que ele anuncia, né? Por isso que eu falei, não é conservador. Ele é de uma direita ativa, digamos assim, né? Por isso que é extrema. Ele anuncia o fim desse ciclo, que para o Brasil é extremamente perigoso, para qualquer país seria, mas no nosso caso é muito pior. Então, se nós queremos uma frente ampla, a gente tem que pensar que essa candidatura que se apresenta agora não é uma candidatura do PT. E não pode mais ser vista como uma candidatura do PT, muito menos pelo próprio PT. Essa candidatura é uma candidatura que busca um pacto político, um novo pacto político. A gente está num momento de transição no mundo inteiro. É muito provável que muitas constituições sejam modificadas, a nossa Constituição também pode vir a sofrer alguma modificação, mas essa modificação não pode mexer nesse cerne. Isso só vai ser feito se efetivamente essa candidatura se apresentar como um pacto político. Ela esquecer efetivamente, não apenas do ponto de vista de marketing, mas do ponto de vista mesmo de enraizamento, do ponto de vista de conteúdo. Esquecer que é uma candidatura de um partido. Da proposta de mudança da Constituição, que eu acho. Como o Judiciário, lamentavelmente, eles, apesar de terem assumido esse discurso ativo, esse discurso de ocupação, esse discurso antipolítica, né, nessa parcela pequena do Judiciário que eu referi, eles são extremamente frágeis. Qualquer ameaça extrai o pequeno poder que eles têm. Então, na medida em que o discurso que esse candidato apresenta é um discurso de ameaça, ele faz o quê? Ele faz com que haja um retraimento das estruturas democráticas, das instituições democráticas. E, portanto, a sua candidatura passa a ser sem controle, sem fiscalização da sociedade, portanto, não é? E, ao mesmo tempo, destrutiva das instituições frágeis que nós ainda temos da democracia. Não é? Então, esse é o grande problema que nós temos que enfrentar agora com muito trabalho, com muita... não podemos não tem como descansar agora, né? Não são apenas 13 dias, né? Nós precisamos nos preparar criando dentro da sociedade estruturas sólidas. A gente precisa criar dentro da sociedade estruturas de resistência e de ação democrática, que afirmem a democracia, que levem a mensagem da democracia, mas que exerçam também a democracia, né? O discurso dos direitos humanos. E isso serve tanto para um resultado positivo como para um resultado negativo, porque também nós temos que nos preparar para tudo, né? Para o day after. E se esse day after for ruim, nós precisamos continuar efetivamente no interior da sociedade a estabelecer essa resistência e essa ação efetiva. Mas eu acho que ainda dá tempo para que ele não seja ruim, pelo contrário, para que ele seja benéfico para todos nós e nos traga, digamos assim, a reafirmação, né, da democracia. E a reafirmação é sempre melhor do que a primeira afirmação. Ela é sempre mais construtiva e, portanto, mais virtuosa. Bom, muito obrigada, Alfredo, por ter participado. E
Também queria agradecer todos os participantes aqui, né, quem nos assistiu e ainda irá assistir. E agora, às 19h30, nós retomamos os debates. Muito obrigada. Boa noite.